Olá, pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Meu nome é Magno Vieira, falando diretamente aqui de Belo Horizonte. Com muito orgulho, né? Há 15 anos, um supervisor da Herbalife. Nós aqui somos um grupo de pessoas que nós nos encontramos todas as segundas, quartas e sexta-feira, às 6 horas da manhã, aqui pelo canal do Zoom, onde a gente estuda um livro, a gente estuda um podcast. E aqui nós temos um grupo de pessoas para que nós possamos trocar ideias, dar o chute para o gol, para que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos. Nós temos um canal lá pelo YouTube. Você que está assistindo hoje pela primeira vez, se gostou, ative o sininho lá para ser relembrado dos próximos episódios. Nós temos um canal pelo Telegram. E também nós temos um canal pelo WhatsApp, que são as pessoas que estão ali mais ativas, que trocam ideias, que dão dicas de livros, dicas de estudos, para que a gente possa ter um conteúdo amplo aqui, cada um vai opinando e a gente vai buscando mais conhecimento. E esse estudo de hoje é simplesmente assim, magnífico, maravilhoso. É algo que eu venho buscando conhecimento, eu venho buscando praticar, né, tudo aquilo que eu aprendo. E tem um momento do estudo lá que fala, né, sobre ação, praticar, que nada sem ação nós iremos conquistar. E é muito legal, porque, na realidade, são coisas que, às vezes, nós conversamos. Tem uma parte que o Misael fala no áudio dele, que inicia com Tony Robbins, e que ele fala que tem pessoas que, quando a gente conversa sobre esse tipo de assunto, essas pessoas acham que a gente está meio maluco, que aquilo ali nada é concreto. A gente tem que entender, respeitar, e que ele também já pensou assim. Hoje eu pratico muito a lei da atração, os meus pensamentos, os meus bloqueios com coisas negativas. Eu tenho o hábito de sempre levar a mão no peito e falar: cancela informação com qualquer negatividade. E eu tenho uma certeza muito grande hoje, porque é a mesma coisa, sempre eu falo que é o seguinte: quando a gente conhece a palavra de Deus, quando a gente está ali conectado com o Senhor, e a gente pratica os atos que, que são errados, a gente parece que tem um peso maior. E a mesma coisa que quando a gente tem esse entendimento sobre a lei da atração, sobre o que a gente fala, que com certeza o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente é, na realidade, o que vai acontecer. Por Magrão, mas como que é isso? Circunstâncias, network, o universo, Deus, o Pai, o mundo, o que for que a pessoa acredite, fale, aquilo, circunstâncias e pessoas irão ser colocados em nossa frente. Pode ter certeza absoluta. Quando a gente precisa de algo, às vezes você está precisando de alguma coisa, quando você começa a focar naquilo, sentir aquelas vibrações, alguém que trabalha naquela área, que faz aquele trabalho, vai aparecer para você. Então, é muito top. Eu pratico isso todos os dias. Média de 1 hora antes de dormir e média 1 hora antes de acordar. Hoje, por exemplo, eu acordei 3h45, eu fiquei até 4:45 meditando, declarando, conversando com Deus, ativando a lei da gratidão. Eu fiquei hoje 1 hora praticando esse exercício. E, obviamente, para trocar ideias, tem muito conteúdo aqui, tem muita coisa legal aqui. Nós iremos para onde aí? Para buscar, né, o entendimento das pessoas, quem pratica, quem acredita, quem pratica todos os dias, quem pratica de vez em quando, quem conversa com Deus todos os dias, todos os momentos, como o meu telefone desperta várias vezes ao dia para eu ativar a lei da gratidão. Por tudo na minha vida. Às vezes pelo mínimo detalhe, às vezes por um copo d'água que eu tomo ali, eu ativo a lei da gratidão. E nós iremos para onde agora? Porque eu amo esse tipo de conteúdo e eu vou estar aqui agarradinho para ouvir a opinião de todas as pessoas que estão aqui. Iremos para onde aí? Olá, excelente semana a todos. Sérgio Mendes,
Cesário Lange, aqui em interior de São Paulo. Gratidão enorme por estar aqui com vocês, com todo esse aprendizado. E o Tony Robbins, ele direciona, né, aquilo principalmente na programação neurolinguística, né, que nos ensina. E eu uso muito o conteúdo dele, eu aprendo muito com o que ele traz de conteúdo ali, porque realmente faz uma diferença muito grande na forma da gente pensar, né? Até porque um do mentor dele era o Jim Rohn, né? E isso já explica tudo aquilo que ele se tornou como pessoa, como ser humano e o que ele aplica. Ele fala uma coisa muito interessante ali, né? Que quando ele começou a fazer esse tipo de coisa lá com muito novo, né? Que ele trouxe, ele percebeu que isso acontecia na vida dele, e o que ele fez foi procurar não, esculpir na mente dele as emoções. E o quanto isso é determinante, né? Para a gente entender esse convívio que nós temos, que é o nosso dia a dia ali, as coisas que acontecem, e realmente ter esse entendimento das emoções, para você conseguir trazer aquela coisa real, ainda que naquele momento você está criando para que aquilo exista como um resultado extraordinário, e ao mesmo tempo você controlar isso, né? Ter um controle absoluto dessa situação de que aquilo que você está sentindo é aquilo que realmente você consegue expressar para você e aplicar na sua rotina para que aquilo se torne um resultado. E talvez o grande desafio que nós encontramos é fazer essa forma de entender, né? Que quando ele fala ali que tá tudo criado, é só você ir lá e pegar. Mas como que eu faço para ir lá pegar? Não é simplesmente eu vou fazer isso. Não, você tem que realmente fazer por merecer aquela situação para que aquilo seja validado por você. Porque de nada valeria se simplesmente eu quero isso, pá, puf, né? Então, e ali, né, ele traz realmente o poder do foco. Se eu estou focado naquilo que eu realmente desejo e tenho a condição e crio a condição para chegar até lá, com certeza aquilo vai ser extraordinário, porque não é só o chegar àquele determinado ponto que eu quero, é curtir tudo aquilo que acontece. Saber que você realmente aprendeu a fazer aquilo, saber que você pode ensinar aquilo, saber que aquilo é tão extraordinário para você que você olha para o seu semelhante e diz assim, cara, que sensacional, se você me der um tempinho aqui para me ouvir, nós vamos achar coisas extraordinárias juntos aqui. Talvez não da mesma maneira, mas com o mesmo objetivo, com o mesmo olhar que vai fazer também o resultado que você tanto deseja na sua vida. Porque nós somos filhos do Criador, e isso é um ser único diante de tudo aquilo que nós vivemos, que entra ali a questão da espiritualidade, que ele fala muito também. Então, quando nós damos esse comando, né, para a nossa mente inconsciente, e ali você pode ver que a maioria das coisas ali só fala da mente inconsciente, que é aquilo que às vezes é difícil de pensarmos, às vezes, para ter no início de uma organização. Eu passei por isso lá no começo. Quando falava de mente inconsciente, eu duvidava que isso existia. Por quê? Porque eu estava vindo dentro de métodos, de coisas que não eram minhas, eram coisas das pessoas que eu convivi na minha vida. E entender que naquele momento eu também não tinha a responsabilidade, eu tinha a responsabilidade de fazer aquela transição, né, de mudar, quebrar muitos padrões existentes, principalmente da minha família, por exemplo, mas que eu tinha que entender um pouco mais disso de mim mesmo. E aí eu vi que eu precisava melhorar a qualidade da minha fé, a qualidade da crença, daquilo que eu aplicava para mim, porque aquilo não estava sendo somente de mim, eu estava levando muitas coisas ali que não fazia o menor sentido e eu não conseguiria alcançar o objetivo tão desejado, né? Então, tudo existe e tudo está disponível para você. É essa mensagem que eu deixaria para essa semana nós pensarmos nisso. Beijo no coração de vocês, vamos para onde? Fala, Sérgio, eu quero dar um chute para o gol aí sobre tudo existe, tudo está disponível. Eu tenho uma certeza muito grande sobre isso. E tudo tem aquilo que, no início, o Tony Robbins fala sobre a plantação, sobre a ação, que, na realidade, quando a gente faz, tem um pensamento positivo, óbvio, e o Misael também fala lá
o que nós iremos dar em troca. Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma plantação. Eu lembrei de alguma coisa aqui, por exemplo, quando você vai plantar, por exemplo, um milho, tem que cuidar da terra, tem que fazer a cova, tem que jogar os bagos de milho lá, tem que tampar, tem que capinar aquilo no período para que depois aquilo ali suba e vem o resultado, né? Que é a espiga de milho. Então, tudo isso é muito importante. Por exemplo, quando você vai curtindo aquele momento, curtindo, por exemplo, ontem a gente está reformando nossa casa no condomínio onde que a gente vai mudar para lá. Então, ontem nós estivemos lá para olhar como é que está, a Úrsula foi molhar as plantas, a gente marcou com duas pessoas que fazem parte da construção lá, e esses detalhes você vai curtindo, você vai plantando aquilo ali, é o dia a dia, é vivenciar o momento, cada ponto. Só que eu, na minha mente, eu já tenho um bom tempo que eu tenho aqui dentro da minha mente desenhado como que vai ficar a nossa casa lá, como que vai ser o muro, eu tenho desenhado, a gente tem a planta da casa já, porque teve uma arquiteta de toda a reforma, só que eu já tenho ela aqui na minha mente, a iluminação do quintal, o gramado, a área da piscina que a gente vai mudar, a área da churrasqueira, isso tudo já está plantado aqui dentro da minha mente. E eu tenho certeza, eu vivencio aquilo ali como se já tivesse acontecido. E passo a passo a gente vai curtindo aquilo ali. Então, esses momentos da plantação, de irrigar, de dar algo em troca, a gente tem que ter essa consciência. Porque se nós acharmos que nós vamos pensar em alguma coisa, pronto, igual o gênio da lâmpada, e já aconteceu, a gente tem que ter consciência da ação para dar algo em troca. Era esse chute para o gol que eu queria dar aí, Sérgio. E, Magno, eu vou complementar um pouquinho mais esse exemplo que você disse aí da plantação, que é extremamente interessante mesmo, né? Nós estamos aqui no momento, aqui na região de São Paulo, que está faltando chuva. Então, o que acontece? Nada se produz se não tiver a água. E aí eu estava vendo um grupo de pessoas aqui que eles fizeram tipo uma comunidade para fazer as plantas hortaliças aí para eles ali, né? E tem um lago que há tempos atrás ele era muito maior do que é hoje, mas por uma condição que o proprietário fez uma canalização lá e esgotou ele. E aí, o que aconteceu? Isso mudou não é mais o mesmo proprietário hoje. O que ele fez? Ele foi lá e tampou aquele lugar que escoava. Hoje, essa comunidade, apesar de não ter chuva, aquele lago voltou a encher e eles usam a água daquele lago para irrigar as hortaliças. Então, o que Deus está querendo dizer aí? Que não é simplesmente porque é uma única fonte que existe. Só que eu tenho que olhar, eu tenho que perceber que se não está funcionando aqui, eu não sou fixo, eu não sou uma árvore que ele vai ter que nascer ali e morrer ali. E mesmo aquela árvore, ela não nasce e não morre ali, porque se você pegar a semente dela e plantar em outro lugar, ela vai dar sequência. Então, o que é? É a natureza em movimento, e ele fala muito isso, esteja em movimento. Porque se você não der esse movimento, você fica exatamente onde você está. E aonde você está é muito limitado pelo poder que você tem, que foi te dado pelo Criador. Então, olha o quanto nós podemos simplesmente, numa linha de raciocínio lógica, como que eu estou? Eu não estou legal. Está acontecendo alguma coisa que não está legal. Ótimo, tem recursos internos que você pode resolver? Não. Então, nós temos ali o semelhante que pode contribuir comigo. Nós temos o lago ali, que se não tem a chuva, o lago está com uma água lá. Então, vai lá e pega um pouquinho daquela água lá e traz para cá. Fazer o movimento. Se permitir realmente usar 100% daquilo que é seu por direito, mas dentro de uma forma que você possa realmente se sentir e se sentir capaz e sentir possível de transformação e mudança. E sem a ação dessas pessoas, nesse caso, nesse exemplo que eu citei, não há uma coisa de qualidade.
Então, eu não posso só esperar alguma situação, eu tenho que ir de encontro. Eu tenho que entender que se Deus existe, eu não posso ficar esperando, que ele não vai vir até mim. Ele está cuidando de bilhões de pessoas, aí ele não vai vir até mim. É eu que vou ter que entender e falar, vem cá, vamos bater um papo aqui. Então, essas situações, quando a gente consegue entender, e foi aí que aconteceu lá atrás na minha vida, lá quando eu estava dentro da igreja, eu era coroinha, eu era responsável de catequese, eu era tudo isso, mas era o quê? Era o meu pai que estava fazendo isso, não era eu. Eu nem gostava daquilo. E admitir para mim que eu não gostava daquilo, daquela forma, era como se eu estivesse contrariando o Criador. E quando eu me despertei para isso, que eu comecei a entender e buscar dentro de mim quem era realmente o Criador, eu tive que contrariar muitas coisas. Mas aí eu comecei a ser produtivo, aí eu comecei a me reinventar como pessoa. E hoje eu me considero um ser extraordinário, porque o que eu faço de transformação e mudança dentro de mim é um recurso que eu aprendi. Mas, acima de tudo, a minha missão me leva a transformar isso em algo muito maior. E essa a magia que a natureza, que eu aprendo muito com a natureza. A Jaque pode falar muito melhor do que a Jaque é natureza 100%, né, Jaque? Então, isso tudo é o quê? Ensinamentos, mas o ensinamento está onde? Simplesmente naquilo que chega até você, que você tem que aprender pelo modo do outro ou pelo seu. Então, escolha o seu, é mais fácil. Vamos para onde? Olá, gente. Aqui é a Lúcia falando de Brasília. E é muito interessante a gente poder ter essa oportunidade, né, de todo dia de manhã estar aqui nessa troca, quanto eu já aprendi nesses primeiros minutos desse encontro, tá? Então, muita gratidão pelo grupo, por todos vocês. E eu nem sei por onde começar, que é tanta coisa, eu vou pegar só um ponto e jogar a bola aqui para vocês darem continuidade, né? Então, o Tony Robbins, ele começa falando que nós temos uma potencialidade infinita, né? Que essa potencialidade ilimitada, a gente é uma realidade, é uma certeza, como o Magno já falou, como o Sérgio já falou aqui. Mas, se a gente não se colocar em ação, não tem resultado, essa potencialidade não se desenvolve, né? Mas, para tudo isso, quem é que dá a força? A nossa crença. Não adianta só a gente ficar sabendo que existe essa potencialidade dentro de nós, no mundo, na natureza. Nós precisamos acreditar. E o que faz a movimentação, a ação, e até que o resultado apareça, porque às vezes a pessoa, ele até cita, às vezes você até entra em ação, mas a crença não é forte o suficiente, você desiste antes do resultado aparecer. Então, essa ação tem que ser forte o suficiente. E aqui eu fico pensando, às vezes que eu já conquistei algumas coisas que foram importantes na minha vida, né? E que eu tinha, como o Magno falou muito bem, um mapa certo de onde eu queria chegar. Então, se a gente, inclusive, mais no final do podcast, ele fala assim, não comece sem que o fim não esteja pronto. Ou seja, não comece sem que essa planta, sem que isso esteja pronto na sua mente. Porque se está confuso na sua mente, você desiste antes do resultado chegar. E eu vou voltar muito tempo atrás, quando eu decidi que eu queria ser psicóloga, que eu fui compartilhar, né, essa minha decisão com a minha família, com a minha irmã mais velha, que já estava na faculdade. E eu sempre senti no meu coração que eu queria lidar com pessoas, e como eu queria lidar com pessoas, eu sabia que minha vocação era comunicação e gente, eu fui fazer o curso pedagógico. E, no meio do curso pedagógico, eu descobri a faculdade de psicologia e cheguei para minha irmã e falei, olha, eu não vou mais continuar o pedagógico, eu tenho que me preparar para um vestibular, eu quero ser psicóloga, e no curso pedagógico não vai me dar o que eu preciso para enfrentar um vestibular. E ela falou, não, já começou isso, continua, a psicologia é muito concorrido, você já fez 1 ano sem estudar química, nem biologia, nem isso, nem aquilo, que era o primeiro científico na época para preparação para o vestibular. E graças à minha decisão naquele momento, era tão claro, tão certeza que eu queria ser psicóloga, que eu falei assim, eu não vou começar um caminho para depois desviar para outro, eu vou direto no que eu quero e vou continuar o 2º ano já no científico e o 3º e vou fazer esse vestibular para psicologia. Então, assim, a gente quando tem essa certeza, às vezes a família, por questão de querer nos proteger,
quer nos mostrar o melhor caminho, mas o caminho só você pode decidir. Então, assim, essa crença em o fato de eu ter feito o vestibular, ter passado da primeira vez, ter feito o curso que eu queria, estava muito claro. O segundo desafio que eu tive, assim, também muito forte foi quando eu estava terminando o curso de psicologia e eu queria trabalhar com grávidas. E, na época, eu não tinha formação em psicologia da gestação, nem se falava durante a faculdade, há 40 anos atrás, que existia a necessidade de se estudar a mulher grávida, o que é a preparação para o parto, e por um acaso eu descobri que eu poderia trabalhar dentro desse aspecto, e fui falar para os meus pais, né, que eu queria fazer essa formação, né? E não, antes tinha que defender uma monografia, e fui falar para meus professores que eu já iria escrever sobre o assunto, e os professores falaram assim, tudo está em francês e inglês, e a gente não tem condição de te dar essa orientação, porque não fazia parte do currículo. Eu falei, qual é o problema de eu aprender francês e inglês e escrever isso, né? E aí, graças a Deus, eu encontrei um professor que acreditou em mim, deixou que eu fizesse minha monografia no tema, e quando eu terminei, eu quis aprofundar, e aí eu fui falar para meus pais, olha, está havendo um concurso agora, eu não vou estudar para esse concurso, eu quero continuar aprofundando o que eu quero, mas eu preciso passar mais um ano estudando fora. E eu saí de Fortaleza, fui para o Rio fazer minha especialização, porque minha mãe falou assim, o recurso que eu tenho que te dar é esse, você tem como sobreviver lá com esse recurso? Eu disse, tenho. E fui, arrisquei com muito medo. Aí o que o Misael fala assim? Ele fala assim, o medo te paralisa, né? Medo sempre vai existir, né? Desafios sempre vão existir, mas ele pode ou te levar para ação ou te paralisar. E, gente, nada aconteceu na minha vida sem eu ter que vencer o tal do medo. Porque a gente sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe o como. E esse como a gente só descobre na caminhada. Então, assim, eu passaria o resto do tempo que eu não tenho aqui para falar para vocês, cada desafio que eu venci não foi fácil, mas a crença tinha que... O que a gente fortalece? É a crença. Quando eu já tinha passado no concurso, eu já estava trabalhando no que eu gostava dentro da universidade, e reencontro o Frederico. E ele não tinha como ir para Brasília, ou como ele ir para Fortaleza. A decisão que eu tinha era deixar toda a minha família, vir embora para Brasília, a única pessoa que eu tinha que era ele. E eu fui falar para o meu diretor que eu queria a minha redistribuição, trazer minha vaga para Brasília. Ele falou assim, eu não vou lhe dar sua vaga, eu vou lhe ceder, e se lá vai que não dá certo, você volta. Eu falei, eu não ando para trás. Se você não me deixar eu levar minha vaga para lá, eu vou pedir minha demissão. Aí ele, não, Lúcia, então já que você está tão decidida assim, leva essa vaga e vai embora. Então, eu vim tranquilo? Não, eu vim com medo. Mas hoje eu penso, meu Deus, por que eu tive medo de morar numa cidade tão maravilhosa? Por que deu tão certo, né? E só para encerrar agora, eu estava já na Herbalife e eu estava em 1999 num congresso e o Mark Hughes falou assim, vocês estão aqui porque vocês fizeram 5.000 pontos de volume. E para vocês voltarem aqui no próximo ano para os 20 anos da Herbalife, vocês só precisam dobrar, fazer 10.000 pontos de volume 3 meses seguidos. E eu olhei para a turma que estava comigo e eu falei, gente, vamos voltar todo mundo, só é dobrar, se a gente fez 5, faz 10. E eu estava tão animada, numa certeza tão grande que eu ia conseguir, que quando você sabe, você traz o grupo com você, né? E aí eu só estava querendo voltar para os 20 anos da Herbalife quando eu fiz o primeiro mês da qualificação de milionária. Por quê? Porque a gente dobrando o que estava fazendo, com certeza a gente crescia no plano de carreira. E o Mark Hughes deu o segundo desafio, e quem fizer 15 vai para a minha mansão, Beverly Hills. Eu falei, quem faz 5, faz 10, faz 15, e não foi fácil, eu tive medo sim, né? Porque eu digo, vai que eu faço o primeiro mês de 15, o segundo mês eu não consigo, o terceiro mês eu não consigo. E eu fechei com 17, com 18.000 pontos, meses que eu fiz 20.000 pontos de volume pessoal. Eu fico pensando, gente, qual era a força tão grande que eu tinha, que eu fazia 20.000 pontos de volume pessoal, e hoje eu estou no que ele fala. Qual é o teu objetivo? É o que você já sabe fazer? Então, o que você já sabe fazer não te desafia, né? É desafiador, mas não é tão grande desafiador, também não te tira da média. Então, qual é a nossa força? É ter algo que vale a pena
você sair da sua zona de conforto, vencer o medo, porque enquanto você estiver trabalhando sem medo, não tem crescimento. Tem que vencer essa barreira e te colocar em ação. Então, gente, estou muito animada para até o final do ano, até extravagância, eu vou pegar mais gás ainda e eu quero ver o que vai acontecer com esse grupo, também a nível de negócio, no nosso próximo ano, porque a gente já está se preparando para o próximo ano, é nesse ano. E só para encerrar, a Nazaré Miranda fechou a nossa semana do desafio, né, de estudar um pouco mais sobre a liberdade financeira, e ela também passou por alguns desafios financeiros, e o que fez ela sair? Ela falou, a mentalidade. Então, gente, qualquer que seja o seu desafio, quer seja financeiro, quer seja de crescer no negócio, qualquer que seja, é um desejo ardente, que é isso que eu estou buscando aqui dentro do meu coração, novamente, para me trazer para a ação, e a mentalidade. E outra coisa, não adianta a gente acordar 3 da manhã, 4 da manhã, se não for para trabalhar, o ritual, uma rotina. Então, o que ele fala, tem que ter rotina, sabe o que quer, crie seus rituais e que junto a gente chega em qualquer lugar, porque o nosso potencial é ilimitado. E vamos para onde agora? Ô, Lúcia, eu quero dar um chute para o gol aí sobre o que você falou sobre a pontuação para estar com o Mark Hills nos 20 anos. É porque, na realidade, é o seguinte, o início lá, o Tony Robbins fala de crença, né? Quando a sua crença ela está acima da média, o resultado é acima da média. Quando a crença está baixa, o resultado é baixo. Porque são as ações que nós iremos colocar para que a gente tenha um resultado diferenciado. Eu vou dar um exemplo também aqui. Quando lançou o Black, eu e o Urso estávamos fazendo 5 mil, 6 mil. No início do ano, foi no início da pandemia, a gente tinha feito um mês de 10 mil pontos. Quando veio o Black em setembro, a gente estava fazendo 5 mil, 6 mil pontos. Praticamente era dobrar. Aí o que eu e o Urso abraçamos? Vamos fazer o Black? Bom, a gente fez 10 no primeiro mês, 12 no segundo, 14 no terceiro. Por quê? Porque a gente botou, a crença nossa estava muito alta e a gente botou uma ação assim, a gente só falava de ponto todos os dias, de recrutamento todos os dias. Então, isso foi algo assim que, quando a gente tem um resultado diferenciado, é porque a nossa crença, a nossa ação está acima da média. E isso aí entra também em capacidade e potência. É porque muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender o que é capacidade e potência. Vou dar um exemplo aqui bem clássico aqui, bem dinâmico, bem simples para as pessoas entender. Qual que é a capacidade nossa de chegarmos a pins altos? Ivana está na sala, o Igor está na sala, presidente 20K, 50K, 100K, chairmas e círculo do fundador. Essa é a capacidade. E qual que é a potência que nós estamos aplicando nisso? Uma caixa d'água de 5 mil litros é a capacidade. E qual que é a potência que nós estamos colocando a água nessa caixa d'água? A gente está colocando 1.000 litros, 500 litros. Então, essa diferença aí que entra o quê? A ação. A certeza é que a caixa d'água é 5 mil litros. Agora, a potência que a gente está colocando ali. A certeza nossa é que nós podemos chegar ao ciclo do fundador. Qual que é a potência que nós estamos colocando nisso? Entendeu? Entre aspas, ele fala isso no início. Para quem já estudou sobre capacidade e potência, entende isso tranquilamente. Então, por isso que eu queria dar esse chute para o gol aí. Beleza? E nós iremos para onde? Bom dia, gente! Ivana, diretamente de BH, né? Então, 25 anos que eu estou envolvida com a Herbalife, sou presidente da companhia com muito orgulho, e esse material todo faz assim, muito sentido e tem tudo a ver com o que eu construí e construo na minha vida todo dia. É incrível. Inclusive, assim, tem gente que não tem muito essa crença, eu falo, faça um exercício, concentra no que você quer. E também concentra no que você não quer. Você vai ver que o negócio é tão flash
que ele começa a ter resultado imediatamente. Pensa numa pessoa que você quer falar muito com ela, isso já deve ter acontecido com todo mundo. É incrível. A gente começa a pensar numa pessoa, Ontem, eu fui fazer uma caminhada com a minha cunhada, a gente fez mais de 17 quilômetros. Foi incrível. E eu estava com uma amiga minha na minha cabeça, a Dani. Não é que no meio da caminhada a gente encontrou com a Dani? Ela parou, desceu do carro e foi me abraçar. Estou falando isso de uma coisa pequena, mas na vida da gente, tudo que a gente foca expande. Isso é muito real e a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito fácil a gente focar no que a gente não quer, por causa do medo, por causa da ansiedade. Eu falo que na hora que está tudo bem, é muito fácil você ter controle mental. Mas na hora que você está na tempestade, que você fala, não, o que vai dar? É muito fácil você perder sua noite de sono, você ficar pensando só no negativo, você ficar pensando em tudo de ruim que pode acontecer. Só que é incrível, porque isso tem estudo científico mesmo. A gente vive em ondas, sabe? Tudo é energia, sucesso é energia, conexão é energia. Esse grupo que está aqui não foi por acaso que ele aconteceu. São as pessoas certas que buscam isso, por isso que ele está aí até hoje. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pensamentos levam a sentimentos, que levam a uma ação e trazem um resultado. O que você foca, expande. Focou no sucesso, focou em prosperidade, focou no que você quer, sabe? Já colocou na sua cabeça que se ele pode, eu também posso. E ficar realmente afirmando para você isso e com a turma que vai te levar para isso, porque a associação é muito séria. Se você começa a escutar só coisa negativa, 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 é muito mais fácil pensar negativo do que positivo e focar no que você não quer. Então, eu acho esse material, assim, maravilhoso. Acho que é um alerta para nós, sabe? Mais do que nunca, que a gente tem que tomar cuidado, sim, com quem a gente anda, o que a gente escuta, com os nossos pensamentos. Por isso que eu, assim, sou apaixonada com esse grupo, porque quando você começa a dar uma... Porque a gente é ser humano, né? Tem hora que você começa a dar uma escorregadinha, você volta para a linha de novo. Então, muito cuidado, sabe? A gente pode tudo, né? A gente é filho de Deus. Filho de peixe, peixinho é, filho de gato, gatinho é, filho de Deus, Deus é, o milagre está com a gente. A gente veio para ter vida abundante, prosperidade. Claro que tem hora que te dá um apertãozinho, nos dar. A gente tem que passar uns desafios, tem que ter a tempestade, porque senão, ontem eu até conversei isso com o Magno, o que seria da gente? A gente ia ser muito prepotente, né? Porque a gente é humano, então a gente tem esse lado da matéria. A gente não ia... Eu acho que o ego ia aflorar demais. Então, por isso, tem hora que a vida te puxa mesmo. Parece que a coisa não está indo, parece que está dando tudo errado e começa a vir. Mas é nessa hora que você tem que pensar, não, comigo não. Vou mudar minha fisiologia, vou dar meus pulos. Aquela energia do Tony Robbins, esse tipo de energia, gente, é difícil para o mal ficar com ela. Repara quando a gente não está muito legal. Qual que é a tendência? Andar cabisbaixo, ficar sem sintonia, ficar sem energia. Essa energia do movimento, do acreditar, sabe? Orar e entrar em ação, isso é divino demais. Então, eu vou falar para vocês, a gente não tem tempo aqui, mas eu tenho tanta história de coisas que você ia falar comigo assim, não tem jeito, e que teve uma solução maravilhosa. Tantas construções, sabe? Como tantas coisas também desafiantes, não é só ganhar, tiveram perdas também. Mas na hora que a gente começa a ver que está na perda, o que Deus está querendo me mostrar com isso? O que eu preciso de aprender? E que tipo de energia eu tenho que fazer diferente para eu voltar para aquilo que eu quero? Então, força aí, tá? A gente pode tudo. Esse material é excelente. Esse vídeo, o Misael, nós temos que assistir muitas vezes, como nós temos que assistir o The Secret, tá? Fica uma dica aqui. E escutar Eduardo Salazar, coisas que vão alimentar a sua alma, fazer você acreditar. Porque se você acredita que pode, pode. Se você acredita que não pode, não pode. Henry Ford já falava isso. De qualquer maneira, você está certo. Então, é tudo dentro. É dentro para sair para fora. Que Deus te abençoe. Um dia mágico para nós, maravilhoso. Uma semana do jeito que tem que ser. Beijo e gratidão por esse grupo. Amo vocês. Oi, Ivana, só o chute pro gol aí, ó. Tudo que minha mente recebe como alimento, o universo, Deus, o Criador, o Pai, vai colocar circunstâncias e pessoas em nossa frente
para que aquilo aconteça. É fatal. Ai, que coisa linda! Amei, é isso mesmo. É isso mesmo, obrigada. Gente, vamos Pessoal, vamos para onde? Vamos fazer uma foto rapidinho. Priscila está por aí, Paoli, quem mais pode abrir? Alessandra. Vamos registrar esse momento agora. Eita, aqui, Alessandra, Priscila, Nice. Alguém mais vai abrir essa janelinha? Oh, Marcolina. Vamos lá. 1, 2, 3. Foi, não saiam. E vamos continuar. Vamos para onde? Gente, se já puder, já quiser começar a falar, eu sei que tem muita coisa, ó, Marcolina, quem mais? A Alessandra, quem mais vai aqui dar o chute para o gol? Bom, enquanto o pessoal resolve aí, Lúcia, qualquer um que tenha interesse em falar aí agora, pode me cortar, porque a gente vai dando chute para o gol. Quando se fala lá, o Misael fala das 2 portas, né? Que é a porta da liberdade, né? Onde que vem ali o agir, apesar dos medos, o autocontrole emocional para as coisas que acontecem na vida da gente, que a Ivana, entre aspas, falou um pouco sobre isso, como que a gente encara ali as coisas que acontecem quando as coisas estão mais desafiantes na nossa vida, né? Tem também a saúde mental, a saúde física, que isso é a porta número 1, né? A decisão consciente daquilo que a gente toma, e tem a porta número 2, porque, obviamente, dá um chute para o gol aqui para abrir, escancarar a porta para que as pessoas tenham uma fala sobre isso. São as consequências negativas, pobreza e falta, né? E vem lá medo, preocupação, vem as reações negativas e frustrações, sentimento de incapacidade, fraqueza mental, saúde física. Nunca aplica... Cara, isso é um negócio maluco. Às vezes as minhas meninas e a Úrsula, Magno, pai, você aplica demais o que você aprende nos livros, você aplica demais. Cara, se eu estudo algo, eu acordo lá às 3h45 da manhã, igual hoje eu acordei, para fazer um estudo, e eu, cara, estudar para deixar de aplicar? Nunca. Eu aplico mesmo. Você está entendendo? Então, esse detalhe é muito importante. Eu tenho uma pessoa do meu amor, da minha vida, que está sempre assim. Ontem eu trocando uma ideia com ela, e eu falei sobre pensamentos positivos, e ela levou para o outro lado. Eu pensei, olha, eu quero estudar a Bíblia, eu respeito plenamente, só que está sempre assim, eu estou cansada, eu estou exausta, eu estou acabada. Essas palavras, isso detona essa pessoa, entendeu? Porque está sempre assim, vai continuar sempre assim. Estou cansada, estou exausta, estou detonada, me consome. Oi. Quando você está me falando isso, eu me veio uma ideia. Para algumas pessoas não adianta a gente falar, porque o nível de crença está tão forte, de medo de pensar diferente, medo de sair daquela forma de pensar, que às vezes eu pego algumas pessoas que eu sinto que está cansada e que não está trabalhando a mente para tirar aquele cansaço mental. Eu falo assim, vamos exercitar, vamos dar uma corridinha, vamos pular, porque a gente vai para onde a crença não é tão resistente à mudança. E quando muitas vezes você muda um ponto na postura da pessoa, porque ele falou isso muito forte no início, o Tony Robbins, ele falou que quando ele não tinha recurso, quando ele estava numa fase que ele só sonhava, ele se vestia com o poder do corpo, da postura e mental, para poder conseguir realizar o que ele queria realizar, que é impactar positivamente a vida das pessoas, que foi o maior sonho da vida dele. Então, para essa pessoa, assim, se você tiver a oportunidade de chamar assim, vamos dar uma corridinha, vamos levantar a cabeça, respirar e abrir os braços, talvez a Jaque tenha mais dica de falar para a gente da mudança da postura, muda a mente, né? E às vezes assim, a pessoa vai se enrolando, dizendo eu não dou conta, dá conta sim. Não sei, isso foi uma ideia que eu tive agora, mas
Vamos para frente. É mudança de fisiologia, entendeu, Lucinha? Só que quando eu falei, eu dei o primeiro toque, e que a pessoa fala, eu já fiz plano de 90 dias, escutando o segredo todos os dias, eu já fiz. Aí eu respeito plenamente. Só que eu hoje de manhã, eu pensando sobre isso, eu peguei e falei, cara, eu vou fazer uma declaração curtinha, pequenininha, para essa pessoa fazer todo dia de manhã e todo dia à noite, na hora que ela for deitar. Às vezes, pode, às vezes, até adiantar. Porém, essa pessoa, apesar de ser amor da minha vida, paixão, é do meu convívio, ela está na porta número 2, infelizmente. Só que se a gente fala isso, a pessoa vai ao desencontro, porque aí a gente tem que ter autocontrole emocional para receber, calar e evitar bater de frente, porque quando a pessoa está nessa fisiologia aí, é mais desafiante a gente mudar a chave da pessoa. A gente entrega muito resultado em relação a isso, né? Sobre o que a gente declara, o que a gente fala, isso é fatal, né? De todos os estudos que a gente vem fazendo, né? E nós iremos para onde aí? Ô, Magno, bom dia, Jaque França, aqui de Diamantina, Minas, e ainda mais esse depoimento que você está falando aí, né, da sua conhecida aí, da sua amada. Você ama o mundo, né, Magno? Adoro. Ela ainda verbaliza, eu sou. Aí pronto, ela conectou a fonte divina diretamente, ela plugou na tomada. O eu sou é muito forte. Eu tento alertar as pessoas muito sobre isso. Essa afirmação, ela é poderosa. Então, eu sou, não, eu estou. Você pode estar numa situação mais difícil, mas ela é passageira. Porque a gente é muito efêmero, a vida é muito passageira, somos momento e rápido. Então, por isso, existem tantas técnicas fáceis da gente mudar a nossa fisiologia, né? Porque, assim, é engraçado. Por que tem aquela fala popular que o rico fica cada vez mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre, que ele coloca no livro, né? No podcast? Porque vibração. Porque eles... Claro que eles têm momento que eles ficam na dúvida e angustiados, e somos humanos, todos nós. Só que eles mudam rápido, porque são segundos. E olha que fantástico exemplo que ele deu para que a gente possa entender esses segundos. Ele disse que a distância da parte superior dos lábios ao nariz, para que a pessoa seja linda, maravilhosa, é a mesma distância dos olhos. Um milímetro a mais ou a menos, fica feio. Eu achei uma ilustração muito interessante de você ver das pequenas atitudes que mudam a frequência vibratória para que a gente saia daquele lugar, né? E o medo, ele destrói a alegria. Isso é muito triste e muito forte. O medo, ele acaba com a alegria. E a alegria que nutre a vida, aquela coisa que vem do entusiasmo. O entusiasmo e a alegria é a conexão com a alma, com a missão. E o medo trava isso. O medo coloca uma sombra na alegria. Então, a gente tem que ter consciência de que afasta um pouquinho, 1 milímetro, para que vá trabalhando o medo. Como? Com a respiração, porque toda vez que você para respirar, você reflete sobre o que você falou e sobre o momento que você está vivendo. O contato com a natureza, que é a grande mãe, para mim, é minha religião, a grande mãe natureza, né? As mentalizações e afirmações, mas colocando num sentimento muito forte. Então, quando a pessoa está muito fechada, eu indico para ela verbalizar, eu passo frases prontas para ela verbalizar, mas eu conecto uma música que ela se empodera. Eu peço para ela falar aquilo ouvindo uma música, que aquilo ali muda a fisiologia dela, porque a música é terapia. A música, ela nos remete a momentos de vida, estações, situações. Tem as que levam a situações tristes e as boas. Então, você pega essa frequência positiva e conecta ela. E verbaliza, visualiza o que você sente, tem vontade, sonha. Isso te dá um gás para o resto do dia, muito diferente, né? E são tantas as ferramentas que ficam para que a gente possa o quê?
pegar um fluxo que o rio corra para o mar, né? O rico ficar mais rico, a saúde ficar melhor, a alegria ser nutrida. A gente precisa alimentar a nossa alegria, porque é ela que dá cor na vida, né? Ela que faz com que a gente possa ter conexão com os bons pensamentos e sentimentos, e atitudes e ações. Né? A alegria é uma coisa que é preciosa demais, porque é a melhor forma de combater o medo. É você se alegrando com o que você sonha. Né? E pensar que esse milímetro, né, é você sair um pouco daquele foco negativo. Ele dá uma fresta para a luz. Aquele pouquinho que você faz, que você age, que você acha que não vai fazer a diferença. Né? E a gente está sempre consciente assim, de que assim, a gente é maior que nossos problemas. Porque a gente é muito mais que uma mente e um corpo. A gente é um ser. A gente está em evolução e nós estamos num momento muito forte da nossa vida. Muito forte da humanidade. Escolhemos passar por um momento muito forte. Então, nós não podemos perder tempo com os nossos problemas e dores. A gente tem que... Nós somos especiais. Então, a gente tem que respirar e tentar achar aquela frechinha, sai daquele lugar, sabe? Alonga, dá uma saída, longas horas de concentração, cai o seu rendimento, e mesma coisa na postura em relação à vida e uma situação, a um lugar que você está, emocionalmente, mentalmente falando. Então, você sai daquele lugar, como quando você está estudando, você começa a ficar com sono, desconcentrado, aí você sai, levanta, alonga, vai no banheiro tomar água. Assim tem que ser com as nossas atitudes, né? Igual ele estava lá dirigindo a Kombi e o povo achando que ele estava doidão, ele estava ali mentalizando uma coisa para nutrir a alegria dele, a fé. Então, é isso que a gente tem que fazer. É essa a mudança de fisiologia. Procura o que te motiva, o que te alimenta essa alegria. Eu acho que a alegria é uma coisa assim, tem me vindo muito forte para estar falando, para a gente estar bebendo dessa fonte interna. Alegria. O que te dá alegria? Isso muda a sua fisiologia imediatamente, né? E hoje a gente está aí falando sobre mudar a forma de ver, alimentar nosso sonho, que tudo é muito rápido, e é preciso sabedoria, né? E hoje a Terra recebe dos grandes mestres que estão aí nos assessorando o raio da sabedoria, que é ter noção do que você pode fazer, é ter consciência de que tá ruim, mas é passageiro, tem pessoas e situações muito pior, e o seu exemplo vai arrastar uma galera. Então, a gente é capaz, é ter essa sabedoria de respirar, parar, mudar, alongar, sair e fazer o que é possível para que a gente se mobilize dentro da conexão da alegria com sabedoria para fazer a mudança. Porque somos rápidos, estamos num momento de maior velocidade para a evolução e transformação da humanidade. Então, a gente tem essa grande responsabilidade de fazer o movimento não só por nós, mas pelos nossos ancestrais que confiaram na gente. A gente é o que foram os nossos ancestrais. Então, a gente não tem o direito de acomodar no medo, sendo que tantas pessoas sofreram, viveram tantas experiências para nos entregar a vida, para a gente fazer dela o melhor, para deixar esse legado, né? Então, a gente tem que se movimentar nessa fisiologia e beber da alegria e agradecer a sabedoria para poder seguir e seguir com leveza, né? Porque não tem nada tão difícil. Tudo passa, né? Tudo é muito rápido. E a gente está aí nesse grupo alimentando e nutrindo essa alegria, essa sabedoria de cada um que traz, nos alimentando essa vontade. E eu sou muito grata e honro a vida de cada um que se propõe a levantar cedo e está aqui nessa troca. Às vezes no silêncio, mas na emanação, né? Então, muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão a todos vocês. Que a semana venha abençoada com a força aí da lua cheia, para que a gente possa enxergar nossas metas e ir. Beijo no coração. Beijo. Feliz semana. Eu falo isso para mim mesma. Muito, muito. Vocês não têm noção. Jaque maravilhosa. Obrigada, gente. Amo vocês. Gratidão.
Vi semana até quarta. Segundou com amor. Que figura extraordinária. Isso, desse jeito. Amém.